Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Para quem está assistindo esse vídeo, espero que tenham boas festas, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que já está chegando por aí, né? Hoje eu venho, na verdade, finalizar o portfólio que foi iniciado no primeiro semestre. Hoje, com umas outras expectativas que não tinha anteriormente no outro portfólio onde foi gravado, devido a coisas que aconteceram durante esse processo, depois de retomada das férias de agosto para a residência, onde eu passei por alguns problemas de vida pessoal, mas que continuo seguindo firme e forte, acreditando que dias melhores virão e estão vindo. Bom, seguindo dicas anteriores que foram salientadas para que eu fizesse um portfólio um pouco mais robusto, no sentido de endossar a rotina, a atuação dentro da UBS, né, as expectativas e as possibilidades que existem dentro, né, desse processo da residência e o nosso próprio processo de aprendizagem. Eu trago para vocês algumas das coisas que nos momentos em que eu consegui viver dentro da rotina da UBS, que foi algo onde eu acabei modificando de uma UBS para outra e foi muito importante para mim de processo. Eu tenho a visão de duas UBS que, ao mesmo tempo que parecem serem parecidas, a gestão faz se diferenciar uma da outra, né? Então, o dia a dia da UBS, sendo que uma gerente era enfermeira e a outra é administrativo, isso já torna a rotina um pouco mais diferente, no sentido que quando a enfermagem ela atua dentro da gestão, seja no âmbito intra-hospitalar, seja dentro da atenção primária em saúde, né, a primária, secundária, o nível hospitalar, acaba sendo que diferenciado. Nós não temos, né, quanto enfermeiro, e falando, né, como o meu papel também de enfermeiro, essa robustez e essa linha muito segmentada que outros profissionais, principalmente administrativos, possuem. Isso pode até ser um facilitador, porque no processo de gestão a gente precisa deixar algumas coisas, e principalmente a emoção um pouco de lado para conseguir trabalhar. A enfermagem por si só, ela carrega consigo um histórico sobre o cuidar em saúde, sobre o cuidar do outro, e estender a mão. Então a gente sempre dá aquele jeitinho. E com isso, a gente consegue observar que dentro das instituições existem pessoas oportunistas que aproveitam dessas situações para tentar manobrar, para tentar manipular e tirar algo, extrair, né, algo de bom para si e tentar fazer com que o nosso papel ali como gestor seja um pouco mais dificultado. Quando este profissional ele não é enfermeiro, ele é um pouco mais rígido em relação a isso. Então ele vai seguir os protocolos, tudo muito certo, né? Porque a gente, né, enquanto enfermeiro, valoriza a vida. Então a gente às vezes deixa um pouco a burocracia de lado para poder endossar e trazer a assistência mais adequada. Não que os que não são enfermeiros não fazem dessa forma, mas eles têm uma maneira diferenciada de estar fazendo. Então, a rotina, né, neste novo cenário, neste novo campo de prática, ela foi enriquecedora, me mostrou essas diferenças que eu acabei de expor entre estar dentro de um ambiente onde há gestão por enfermeiro e gestão por administrativo. São gestões muito bem feitas, mas que de uma maneira ou de outra acaba que por humanidade falando, sendo um pouco diferenciada. Dentro da UBS, assim como eu praticava na UBS anterior, eu pude aprender também, junto com a minha dupla, inclusive, a manobrar mais os sistemas de informação em saúde. Então, ficar um pouco mais sentado e conseguir verificar que os sistemas de informações eles são muito importantes para a autonomia do profissional que está
trabalhando com a política pública, no desenvolvimento, no engajamento com a equipe de saúde, na questão de levantamento de dados sobre mortalidade, morbimortalidade, sobre as comorbidades que são mais desencadeadas e em determinadas populações elas são mais predominantes, e o que as políticas públicas podem fazer para favorecer isto no nosso campo atual. Então isso também foi algo que foi mais atuante fortemente neste período em que eu estive nesta unidade básica de saúde. A expectativa, né, de ingressar dentro de um ambiente onde a governança do país ela se encontra em grande expansão, é muito enriquecedor. É muito bom você chegar e saber que você tem um apoio da instituição no sentido de levar ideias, projetos, para com que a gente possa trabalhar para aqueles que mais necessitam no âmbito da equidade. Então essas reflexões, elas podem, né, ajudar a gente a chegar em metas que muitas das vezes não somos nós quem vamos escolher, mas eles irão, após a nossa passagem por aqui, recolher. Participar dos Conselhos Nacionais de Saúde foi uma experiência muito enriquecedora, onde eu tive a oportunidade de participar umas 2 vezes. Não consegui participar do oficial, porque eu tive um problema de saúde, mas acompanhei todo o movimento e a capacitação também de como é que se faz, como que se organiza o Brasil, como traz o usuário para dentro de um coletivo e se discute a saúde do trabalhador, se discute a saúde dos brasileiros e brasileiras que trabalham no ramo da saúde e como são importantes políticas públicas nas tomadas de decisões dos rumos da saúde do nosso país. E como aprendizagem, dentro desse período, a gente consegue entender que a vida pessoal e profissional, ela acaba andando casada. Então a gente cresce muito profissionalmente, mas pessoalmente também. Viver dentro de ambientes que muitas das vezes as pessoas elas vivem em situação de extrema vulnerabilidade social, que tem a sua saúde muitas das vezes negligenciada por profissionais que às vezes não querem fazer o mínimo para que o seu trabalho seja ativado, é muito entristecedor. E isso nos motiva a querer ser melhor do que aqueles que hoje estão dentro desses ambientes, fazendo a saúde acontecer dentro do Brasil. Hoje, estar aqui, o meu corpo, a minha fala, a minha voz chegar até essas pessoas é uma dádiva que eu escolhi e vou carregando conforme eu consigo. Mudar o mundo a gente não vai conseguir, e às vezes a gente até para pensar e diz, como seria o meu papel se eu estivesse no lugar dessa pessoa? Então, será que seria realmente diferente? Será que o cansaço, a desvalorização, a falta de insumos, sejam eles de materiais, a falta de uma política que garanta a autonomia, a saúde, a salubridade dessas pessoas, desses profissionais, elas, se elas fossem de fato reais, eles poderiam trabalhar com mais engajamento com a população, porque é muito fato e é atual vermos que profissionais da saúde, eles estão dentro dos ambientes por estar, porque o trabalho não é executado da maneira em que se deve ser executado. Então, aprender a lidar com as pessoas quando elas estão ainda com vida e quando há possibilidade de, pelo menos, prover essa saúde e reabilitar esse cidadão para que ele volte para a sociedade, para que ele continue estudando, para que ele continue pertencendo a um grupo social, à família, para que ele tenha direito ao afeto, ao amor, à moradia, à comida, ao saneamento básico. Isso pode e possibilita para que a gente tenha uma
ânsia em fazer com que a saúde do Sistema Único de Saúde brasileiro aconteça de forma equânime, para que isso chegue àqueles que mais necessitam, falando de equidade. Então, o aprendizado, de fato, é algo que acontece todos os dias, a todos os momentos. E mesmo que, às vezes, na rotina do processo acontecer, das políticas públicas em saúde, a gente está ali naquele alvoroço todo do dia a dia, a gente ainda tem um momento em que você consegue olhar para determinada situação e aprender. Aprender como gestor, aprender como pai, como mãe, como filho, como neto, enfim. A gente consegue tirar e extrair de situações que assemelham aos outros num sistema de humanidade. Às vezes, a gestão é preciso ficar um pouquinho de canto, é preciso ouvir, é preciso escutar do usuário a necessidade dele para que nós possamos tomar decisões importantes. Porque uma necessidade, às vezes, é a necessidade de todos que estão gritando. Então é preciso olhar para os olhos, é preciso ouvir, não somente escutar, porque há uma grande diferença entre esses dois adjetivos. Então, que aprender possa ser possível quando a gente consegue parar e olhar para o usuário e entender qual é a demanda que ele traz para a gente. Ter trabalhado neste segundo semestre dentro desses âmbitos, ainda que meio a tantos desafios, enfrentando dengue, enfrentando o Covid, que ainda está acontecendo em determinadas regiões do Distrito Federal, trabalhar com os alagamentos que estão acontecendo, desabamentos, desmoronamentos, pessoas ficando sem casas, pessoas ficando sem água, sem comida, pessoas adoecendo por doenças que anteriormente já não existiam mais. Então, levar a saúde, levar a gestão a sério para o comprometimento com essas famílias, com essas pessoas, é muito importante, é algo que eu tenho tentado, pelo menos, tenha tentado fazer durante o meu processo nesse segundo semestre e assemelhar isso à prática real, que é árdua, é difícil, mas a cada dia, um pouquinho de cada vez, a gente vai conquistando os lugares, os espaços, entendendo que a política ela é feita de manobras e ela se encontra como um jogo. E você precisa jogar para conseguir. Estou aqui tendo saúde, tendo a oportunidade de melhorar a saúde de milhares de pessoas. Eu posso e devo, e é a minha contribuição social para que isso seja efetivado de forma com que as pessoas tenham acesso a tudo que é preconizado diante da Constituição Federal Brasileira. Então, esses foram as minhas considerações finais para com este semestre que finalizou-se. E eu espero voltar com mais engajamento, mais gás, para poder, de fato, contribuir com que as pessoas com que eu trabalho e dentro do Ministério da Saúde olharem e enxergar as políticas públicas de maneira diferente. Um ano se passou, foi muito rápido, muitas coisas aconteceram, foram choro, foi risos, foi momentos de desespero, momentos de falar eu vou deixar tudo e vou sair correndo, mas foram momentos em que o aprendizado, de fato, ele estava ali, acontecendo, naqueles momentos de grande desespero e de vontade de gritar e sair correndo, mas permanecer, ficar diante a todos os desafios de vida pessoal, de vida profissional, de falta de, às vezes, ter a quem correr. Isso nos ensinou a ter autonomia de buscar o melhor para com que nós permanecemos e fiquemos ao lado daqueles que mais necessitam. E este é o nosso intuito de estar aqui hoje, exercendo a nossa profissão. Agradeço já imensamente a todos aqueles que estão ouvindo e desejo a todos um bom Natal, boas festas e que Deus abençoe todos.